Olá, galerinha do YouTube, voltando aqui no nosso FAQ 25, né? Esse FAQ 25 nós vamos responder um e-mail só, porque o cara mandou um livro aqui, o Fernando, e aí a gente vai tentar comentar todas as coisas. São considerações bem interessantes para a galera das amadoras avançadas, tá? Que o Fernando coloca aqui. Então eu acho pertinente, é um e-mail bem grande. Não façam isso comigo, mas vamos tentar responder aí as dúvidas do Fernando, tá ok? Ele diz assim, ó, possuo uma câmera Fuji HS30, optei por ela por ser um custo relativamente baixo, mas não troca lente, mas a lente dela parece ser razoavelmente legal, abertura de 2.8 a 11, exposição de 30 segundos a 4 milissegundos, ISO de 100 a 12800, aí ele coloca aqui, ruído extremo nos 12800, realmente. As amadoras avançadas, o grande problema delas, por ser um sensor pequeno, se você usa muito ISO, o ruído é alto. Gosto de tirar fotos em geral, mas principalmente da parte da natureza, por isso optei pelo zoom de 30 vezes que ela tem, tá? Totalmente manual. No caso da HS30 você tem o anel ali de zoom, né? De zoom e de focagem. Vamos lá, para a primeira pergunta. Como o foco manual da minha Fuji HS30 é digital, não dá a mesma firmeza e agilidade de um profissional. Exatamente. Então aquele anel da focagem, ele simula uma focagem através do motor digital. Não é como uma lente de uma DSLR. Não é a mesma coisa, nem as mirrorless. Não é a mesma coisa. A focagem ali naquele anel. Tanto ela tem... quanto a da Sony também, a HX100, a HX200 também tem o anel, só que é uma simulação, então ele não dá a mesma agilidade, tá? Isso é verdade mesmo, ô Fernando. Mas aí ele diz assim, existe algum adaptador de lente que possa fazer o papel da focagem física? Ele coloca aqui, entende? Entendo. Né? Eu acho que é isso que você quer dizer, mas não tem como, cara, porque como ela já é um sistema de construção da lente desse jeito, sistema de motor de focagem desse jeito, não tem como você adaptar alguma coisa que modifique, tá ok? Então, não tem como, tá? Só se existe alguma coisa aí que eu desconheço. Segunda pergunta. Existe algum adaptador de lente que também faça fotos retrato enfatizando o assunto, como uma lente 50mm? A lente 50mm, para quem usa as DSLRs, ela é o que a gente chama de lente normal, tá? Que seria a lente que te dá a mesma percepção de distância focal que o olho humano. Então a 50mm seria a distância normal. Se tem algum adaptador que faça com que o diafragma dele, que tem uma abertura que inicia em 2.8, então ele não dá aquela abertura gigante, né, de uma 50mm 1.4, 1.8, 1.2, né? Se existe algum adaptador que possa fazer isso nessa lente. Não tem como, viu, Fernando? Porque ele não tem como modificar a sua abertura, entendeu? Para que dê aquela profundidade de campo que você está falando, de desfocar bem um plano e focar bem o outro. Não tem como simular isso através de um adaptador. Tem como você fazer isso no Photoshop. Você seleciona o objeto e manda desfocar o resto. Você tem essas possibilidades editando, mas não num adaptador para a sua lente. Beleza? Terceira pergunta. Gostaria que você comentasse sobre essas peças. Aí ele fala da Raynox. São adaptadores para macro, né? A Raynox MSN 505 Super Macro e a Raynox DCR250 Macro. São adaptadores bem legais para quem tem as câmeras amadoras avançadas, tá? Você utiliza, ele converte a sua aproximação, né, pela distância focal, zoom, etc., em aproximação macro, tá? Porque todo mundo que tem amadora avançada sabe disso. Se você pegar a câmera e tentar aproximar de algum objeto e tentar dar zoom, vai desfocar, exatamente, porque não tem como focar com aquela proximidade, né, e aumentando aí o zoom. Não tem como, ele não vai focar. Já com esse adaptador, esses modelos aqui que você colocou, o Raynox DCR250 e o MSN 505, você consegue focar utilizando o zoom.
mais próximo do que no normal da sua lente. Então é bem legal sim, tá? São resultados muito bacanas. Tem muita gente, se você procurar no Flickr, que usa esse adaptador. Se você procurar fotos, né, joga aí no Google o nome desse adaptador e procura fotos. Você vai ver que tem uns resultados bem legais, cara. Já vi, é interessante sim. Ele coloca aqui alguns vídeos da lente, tá? Quarta pergunta. Gostaria que você comentasse sobre a adaptação da lente para aumentar o zoom. Aí ele mostra aqui um Renox DCR 2025 telefoto. Sim, existe vários adaptadores para você aumentar ainda mais o zoom, né, da sua lente. Que aí você aumentando mais 2 vezes numa lente que já dá 30 vezes, né, você vai ter 60 vezes de aproximação. Vai distorcer um pouquinho, às vezes, porque a correção da distorção da lente pode dar alguma distorção, mas é legalzinho, sim. Você não vai ter o mesmo resultado de qualidade de imagem que uma DSLR tem com uma lente telefoto super, né, ampla. Não vai ter o mesmo resultado, mas já dá para brincar um pouquinho aí com mais um ainda. Outra coisa, você não vai conseguir segurar a câmera, né, para você, que seria mais com um tripé, com uma aproximação tão grande assim. Tá ok? Mas é interessante sim, já vi alguns resultados legais. Não tenho esse adaptador, tá? Mas é interessante sim. Quinta pergunta. As lentes fisheye, que seria as olho de peixe, né? Qual a principal utilidade dela ao abrir o campo de visão? Exatamente isso, abrir o campo de visão. Mas ele vai dar aquele efeito abaulado na imagem, tá? Então essas lentes olho de peixe, elas são as super grande angular, né? Que a gente chama. Elas dão esse efeito de distorção e quando você está num canto, ela consegue ver uma abertura muito grande, tá? Existem vários modelos de olho de peixe, ele dá uma abertura muito grande. Você encosta no canto, ele vê quase que todo o cômodo, no caso de uma fotografia de um ambiente, né? Então, só que ela distorce a imagem, é difícil de corrigir. Seria mais para foto artística mesmo, né? Você usa num vídeo aí ou numa fotografia mais artística mesmo, porque ela dá uma distorção bem grande, tá? Então a função dela é essa, uma abertura enorme de campo, é a super grande angular, né? É olho de peixe, mas ela te dá essa distorção aí. Para quem gosta de foto artística, legal, né? Às vezes vai tirar a foto de um canto assim de baixo para cima, fica bem interessante. Então essa é a função aí, viu, Fernando? Sexta pergunta. O que é o modo AF e modo EAE no botão da minha câmera? No caso aqui, ó, eu não vou saber te dizer direitinho porque eu teria que estar com ela aqui, mas eu acredito que tem lentes, tanto nas DSLRs também, que você trava a lente, que você não muda a aproximação dela, o zoom dela, tá? Eu não sei aqui o que seria essa na sua câmera, mas tem também aquele botãozinho de foco manual e foco automático, né? O AF lá. Também tem autofocus e manual focus, né? Também tem o botãozinho em algumas lentes. Aqui no seu caso aqui eu não sei qual que é o significado da sua câmera, tá ok? Sétima pergunta. Qual a diferença do modo M, controle total, e o modo P? Basicamente, o modo M você controla tudo. Abertura, tempo de exposição, ISO, você controla a exposição também, né? Mais ou menos, ganho de exposição, né? No modo P, tanto o tempo de exposição quanto a abertura do diafragma ficam travados. Ela escolhe automaticamente. E você altera o ISO, por exemplo. Então, o P é um modo assim semi-automático, que você não mexe em nada, exceto, por exemplo, na focagem e no ISO. Então, quando você tem uma amadora avançada, você trava o ISO no 100 ou no 80, no modo P, e tira suas fotos que ela vai escolher o resto. Já no modo manual, não. Você está totalmente à mercê das escolhas da câmera. Então você não pode travar o ISO, você não pode abertura nem nada, tá ok? Então essa é a diferença, basicamente. No M você controla tudo. No P você pode deixar ele para usar só para você travar o ISO num ISO mais baixo, um 100, um 200 aí. Tá ok, ô Fernando? Seria isso aí. A pergunta 8, ele pergunta qual que é o viewfinder
melhor, o ótico ou o digital? Depende da câmera, cara. Em regra, o ótico seria melhor, tá? Porque você tem uma visualização mais interessante em termos de qualidade ótica, tá? Então, o ótico seria melhor porque você já está vendo o que a lente está te dando. O digital, ele vai ter algumas, às vezes, cropado, ele vai visualizar menos, entendeu? Então depende. Já nas mirrorless, você já é o digital, né? Então, e é muito bom. Então varia da câmera, varia do padrão, varia da qualidade. Às vezes você tem um viewfinder lá de uma qualidade muito legal, digital, tá? Muitas câmeras já não tem o ótico, já é tudo digital e tem uma qualidade bacana. Hoje em dia, somente para os profissionais que vão sentir bastante a diferença de um para outro. O amador, nem tanto, tanto faz, um ou outro, tá ok? A questão 9. Na lente está escrito do lado da milimetragem 35-70 equivalente 135. O que será? Em linhas gerais, Fernando, eu não sei precisamente se eu vou errar no que eu digo sobre a sua câmera, tá? Normalmente, esse equivalente que tem aí nas câmeras amadoras avançadas e nas digitais de um modo geral, funciona da seguinte forma. Toda a distância focal que se calcula na hora de criar uma lente baseia-se no filme 35mm, tá? Então, baseado nesse tamanho de sensor e baseado nos sensores full frame, que seria o equivalente ao 35mm, baseado nisso, eles pegam os nossos sensores cropados, porque o sensor dessas câmeras amadoras avançadas ele é muito pequeno, então ele visualiza muito menos do que um sensor full frame, tá ok? Então, para você trazer a equivalência da distância focal em uma lente, você baseia-se no 35mm. Então, isso é a equivalência dele, tá ok? No caso, às vezes você pega uma câmera, por exemplo, você pega uma full frame, coloca uma lente 135mm, por exemplo, uma Canon 5D Mark III, e você tira a foto, tá? Então você está tendo full frame ali, tá vendo tudo. E você pega a mesma lente e joga numa câmera cropada, você vai ver menos da imagem. Então você vai ver menos dessa equivalência. Nas nossas câmeras amadoras avançadas, você vê menos ainda. Então mesmo que a tua câmera esteja mostrando lá 720mm, se você pega uma câmera que não é cropada, uma full frame, você recorta no tamanho da sua foto, equivalente, amplia, você vai ter a mesma visualização do que os 30 vezes de zoom da sua câmera. Tá ok? Então é mais ou menos isso, é equivalência em relação aos 35mm de um sensor full frame. Eu não sei se eu fui claro na explicação, mas é mais ou menos isso aí. Se tiver dúvida, se eu falei em alguma coisa, comentem aí, a gente ou manda os e-mails lá pelo blog e a gente comenta aí e esclarece. Gostaria que você comentasse também sobre o anel de focagem manual. No caso do meio digital, ele não responde prontamente, como uma T3i que eu testei. Realmente, as câmeras DSLRs que tem a lente, você vai ter uma rapidez, uma agilidade de focagem e de aproximação muito melhor do que as amadoras avançadas que tenham essa simulação desse anelzinho aí de focagem. Então você não tem realmente a mesma agilidade. Não existe adaptador para isso, tá? É a construção da sua câmera que é assim, a limitação da sua câmera e a limitação física dela, tá ok? Em linhas gerais é isso aí, Fernando, galera. Gostou do vídeo? Dá um joinha aí, compartilha nas redes sociais, dá uma força para nós. Tem dúvidas? Tem o link aqui embaixo do nosso formulário de contato lá no blog. As dúvidas não postem comentários. Entra lá blog.rester.com.br, clique em contato e lá você envia a sua pergunta, tá ok? Até o nosso próximo FAQ. Grande abraço.